Olá, já estamos de volta ao vivo novamente agora com a Débora da Rosa e o Thales da Rosa, o casal da Alvorada 180, fazendo um resumo da história e da ópera. Eles ficaram por mais de 400 dias. Foram quantos, Thales? Bom dia. Bom dia. Foram 490 dias. 490 dias viajando pelo mundo, visitaram todos os continentes, todos, né? Na verdade, 5 continentes. Nós não fomos nos extremos, né? No Polo Norte, na Antártida, então não conhecemos... Ainda não. Mas viajamos por 5 continentes. Exatamente. Juntinhos, um do lado do outro. É isso, Débora? 24 horas por dia. Exato. Quem não acompanhou na primeira entrevista que eu fiz com os dois agora, na volta, não antes de irem, mas na volta, foi muito legal. Discutiram a relação, quase se separaram, chegaram no Japão, teve um colombiano dar uma real nos dois e eles conheceram uma nova realidade do que é estarem casados. Bem, se você não curtiu, vá procurar a nossa matéria no YouTube que você vai encontrar essa parte. Mas a gente vai dar sequência à viagem, que senão a gente vai ficar... É muita coisa para contar. Nós fomos na outra vez, foi Japão, o que mais? Falamos um pouco sobre Mianmar também. Acho que foi isso, né? Sim, foi. Exatamente. Foi. Hoje nós vamos para a Turquia. Vocês tiveram uma experiência fantástica na Turquia. Vocês passaram frio na Turquia, é isso? Foi em Marrocos, né? Foi no Marrocos. Na verdade, não na Turquia não. Nós pegamos o final do... Né, já estava um pouco mais quente, então não tivemos muito problema com frio na Turquia. Mas, claro, foi incrível. Nós conhecemos um povo muito hospitaleiro, muito aberto a ajudar o próximo. Foi uma experiência assim, incrível com as pessoas. Com os turcos, nós tivemos boas histórias. Deixa eu fazer uma pergunta. Nós temos imagens da Turquia. Isso é Capadócia, não, né? Isso é Capadócia, sim. Capadócia, né? Débora, se usa a expressão o turco, para quem é pão duro, negociador. É verdade Sim, isso? É verdade. Os caras são bons? Eu acho que eles ficam até bravos se tu não tenta discutir o preço com eles. Por exemplo, se tu não pede um desconto ou alguma coisa... Tem que negociar. Não, mas tem que negociar. Eles gostam de uma negociação e eles gostam também de... querer levar vantagem, né, em cima de ti, geralmente... Se tu não negociar, eles vão levar vantagem mesmo, muita vantagem. Essa foto que apareceu da Capadócia são os famosos balões, a gente já tem uma segunda foto que mostra isso. Lá é um local fantástico para isso, experiências com balões. Vivem disso lá, né? Esse local ficou muito famoso, né? Teve uma novela global que aconteceu nessa região, mas é um vale muito interessante, onde tem informações, né, de pedras e as casas nas pedras, né, aquelas cavernas e tal. Então, é muito propício, né, porque é um vale onde o vento facilita muito a prática do balão e sem dúvida, né, ver a Capadócia dessa perspectiva tem um sabor todo especial. Que altura vocês chegaram aí, Débora? Vocês estão no balão nessa foto ali, né? Sim. Eu não acredito que foi 850 metros. Sério? 850 metros foi o pico. Mas foi alto, Muito legal. Até mais. E como é que os balões não batem lá no céu, hein? Então, são várias empresas que exploram essa região, tá? Eles têm, então, pontos de saída diferentes. E aí acaba que, em função, né, de todos terem essa organização de local de saída e o horário, e o vento ser o mesmo para todos, então eles fazem essa organização e eles estão sempre em movimento, ou subindo ou descendo, buscando uma altitude diferente. Então, assim, particularmente não entendo muito da técnica, mas eu percebo que eles fazem dessa forma. O balão está sempre subindo, né, dando um rasante e indo ao pico, né? Então acaba funcionando dessa forma. Débora, dizem que o casal que anda de balão na Capadócia nunca mais se larga, é verdade? Isso, será? Pode ser. É romântico Sim, esse negócio? É romântico, é bonito. É mesmo? Mas são com, acho que 12 pessoas. Não é um balão bem grande, Inclusive aconteceu um acidente há alguns anos que foi bem filmado, documentado. Foi lá na Capadócia, mas vocês foram seguros lá. A gente foi seguro, E também é o nascer do sol, então é uma coisa muito bonita. Tu tá de noite na rua, daí começa a subir, quando começa a subir, começa a nascer o sol. Então é maravilhoso a momento vista. OMS. E você sabe que um fenômeno bem interessante acontecendo lá na Turquia, em função dessa questão dos atentados que tiveram e tudo mais, isso balança muito a questão turística, né? Então, a gente presenciou assim uma queda nos preços dos produtos. Por exemplo, um passeio de balão que normalmente custa lá $200, $250,
Tá todo mundo vendendo por $70, que foi o que a gente pagou. Porque os turistas deixaram de ir com medo dos Sim, atentados. sim. Isso é terrível, né? É interessante porque, teoricamente, quando a gente ouve falar nisso, a gente tenta escapar também, né? Acho que é um pouco inconsciente, porém a gente vivenciou um país super seguro, super, assim, com policiamento por todas as cidades, nas ruas. Então, é muito engraçado que são fatos assim bem específicos que de fato não representam a realidade do país. Mas, claro, esse impacto da mídia, da notícia internacional, ela influencia muito e é a grande reclamação deles lá. Eu tenho um trauma, nem tenho um trauma, eu tenho um pé atrás com o Rio de Janeiro. Eu não quero ir no Rio de Janeiro, porque lá no meu subconsciente eu relaciono o Rio com tiroteio, morte, roubo, e eu não... vou pro Rio. Não quero. Rio não quero. Sei lá, talvez, quem sabe, um dia eu vá. Tem mais uma foto, essa foto é da onde? Índia. Isso é na Índia. Já estamos da Turquia. Sim. Muito bem. Quantos dias na Turquia? Nós ficamos 12 12 ou 15 dias, assim, para finalizar a Turquia. A gente viajou lá junto com a Suzy, que é uma grande amiga nossa. Ficamos praticamente 2 meses viajando a Europa, onde finalizamos na Turquia e depois fomos para a Colômbia. E tinha uma primeira foto ali de um cachorro, né, ao nosso lado, que a gente viveu um dia muito interessante lá. A gente saiu meio sem rumo, tinha acabado de chegar na Capadócia. E também não queríamos achar um lugar legal para visualizar todo aquele vale e tal. E a gente resolveu seguir o cachorro. Sério? E aí a gente foi para um lado, daqui a pouco a gente, olha, esse cachorro está meio perdido, ele foi para um lado, a gente decidiu ir para o outro, onde parecia o caminho ser mais fácil de chegar. E lá daqui a pouco ele veio atrás de nós e começou a latir e fazer assim... Vocês loucos, vocês estão no caminho errado. E você sabe que talvez é até um pouco difícil de acreditar, né? Mas a gente chegou no final da caminhada, o cachorro levou a gente num pico exatamente onde a gente tirou aquela foto, a primeira foto lá, que era, eles chamam de a visão panorama para a Capadócia. Então, lá aconteceu, além dessas histórias com pessoas, a gente conseguiu inclusive uma conexão assim, inexplicável com o animal lá, que parecia que ele entendia tudo o que estava acontecendo. Cachorro guia turístico. Vamos lá, nós estamos agora na Índia, volta a foto. Isso é onde na Índia? Deserto. Isso, esse é o deserto de Thar, né? Próximo, no estado do Rajastão, na Índia. E aí a gente fez uma aventura também, andamos aí 10 quilômetros em cima do camelo, e antes disso, até chegar no ponto para pegar os camelos, foram 50 quilômetros de jeep dentro do deserto, então foi bem interessante. Frio ou quente o deserto dela? Durante o dia calor e à noite frio, muito frio. Né? A gente estava com 4 cobertas grossas porque a gente estava sem tenda nesse deserto. Era um passeio, uma cama só no meio da areia. Eles fizeram a janta também, fizeram fogo com uma fogueira. Fizeram uma janta que a gente nunca imaginou que a gente iria comer lá naquele meio do nada, assim, perfeita. Comida indiana, assim, eles fazem uns tipos de pão, molho com vegetais, bastante curry, que a gente gosta muito. E foi muito, muito, muito bom. Foi a melhor experiência de deserto. Depois a gente foi no Saara, também no Marrocos. Marrocos, né? Mas da Índia Era melhor? A gente o céu é gostou fantástico, mais. as estrelas são uma luminosidade incrível, né? Sim, é uma experiência bem marcante. Um amigo meu passou a noite no deserto do Marrocos, disse que foi a coisa mais linda da vida dele, passar uma noite no deserto. Taj Mahal, a famosa foto na frente do Taj Mahal. Sim, que foi difícil de conseguir sem gente, porque era uma loucura lá, né? loucura, muita gente. Por dia, 30 mil indianos visitam esse espaço. Então, assim, nossa, eu não sei se tem na sequência alguma foto do volume de pessoas, mas se observar ali atrás e até no Taj Mahal em cima mesmo, tem muita gente e conseguir um espaço ali para... Tirar uma foto sem ter um indiano atrás. Isso, e assim bate com o que a gente já havia falado no outro programa sobre... os lugares turísticos, né? A busca por lugares turísticos ou por experiências locais. E esse foi um dos lugares, claro, que ele é muito impacta, né? Toda a história dele, essa prova de amor, né? Que foi a construção dele. Porém, existiu também uma frustração nossa de tu estar ali disputando um espaço para conseguir... Quase a tapa para tirar uma foto. E também para conhecer, de fato. A foto nada mais é do que um arquivo lá para a nossa memória, né? Porém, a experiência no local, assim, com todo aquele significado, você não consegue ver. Ele acaba sendo perturbado por
por essa necessidade das pessoas de ir lá tirar uma foto, mas sem contextualizar, sem ver os Se detalhes. aprofundar na história do monumento. De fato. Que é um símbolo do amor, né, do príncipe Taja. Olha, aí você me pegou. Pela princesa Il Mahal. Inclusive tem a música do Jorge Benjor que explica um pouco a história, né? Mas o fato é que tudo aquilo foi construído para, né, em homenagem ao para grande ser amor. um túmulo. Túmulo, lá né? dentro só dentro, tem o corpo dele e da mulher. Ele construiu para ser a morada eterna Dos deles. dois. Sim. E é todo de mármore branco, é isso, Sim, né? É lindo, muito né? lindo. É lindo. É lindo, inclusive nas paredes, assim, muitos detalhes como flores e muitos desenhos esculpidos, mas feitos com pedras preciosas e de várias cores. Então, é um trabalho assim que os dados dele assim fogem um pouco da memória, mas assim, levou mais de 20 anos para ser construído. Exato. E então assim é de fato assim algo físico assim que choca por todos os detalhes. Quem é o macaco ali? Isso é em Rishikesh. É. Era o café da manhã, nós estávamos num barzinho assim que era aberto, e ele veio, sentou na nossa frente, ficou na mesa, pediu uma comida, mas eles eram bem mansos assim. Eu tive um episódio com um macaco numa das minhas outras viagens para Tailândia que me mordeu. Uhum. Eu tive que tomar 5 injeções da antirrábica, tudo. Então eu estava com muito medo de macaco. E na Indonésia a gente foi num templo que também era muito, muito macaco. E eles vinham e pulavam em ti. E daí eu falei assim, eu vou perder meu medo aqui, porque eu sei que na viagem ainda vou encontrar muito macaco. E aí nessa cidade também, eles vinham bem mansinho, não tive medo nada, mas também peguei e dei um açúcarzinho para ele sair dali, para ir embora, porque por muito tempo também... Perdi o medo, mas vai, não precisa ficar amigo. Mas esse respeito com os animais na Índia é muito grande, com a vaca, macacos, ratos, cada tem um templo diferente e adorando um deus diferente. Vamos ver a próxima. Isso é no Ganges? Também, é na mesma região, é Rishikesh também. É um local muito sagrado, né, para os indianos. Foi aí que berço do yoga, foi onde nasceu assim, todo o conhecimento que está difundido hoje pelo mundo. A medicina ayurveda também, então é uma região muito sagrada, né? Aí é um local muito próximo da onde nasce o Rio Ganges. A gente nota pela limpeza da água, né? Que ele nasce na montanha, na verdade. Sim. Ele é muito límpida. E é também um rio que vem com bastante água de gelo, né? Então por isso essa coloração. Mas é um local que tem um significado e uma energia que é inexplicável. Assim, dá para sentir isso? É incrível a energia desse lugar. E, por coincidência, final da semana passada, a gente assistiu um documentário falando da vida do Siri Prembaba, né, que é um líder espiritual aí, com muitos seguidores no Brasil. E lá a gente presenciou isso também, como a importância dele lá, como as pessoas veneram, né, um brasileiro lá no norte da Índia, assim, que a gente ficou bastante chocado com essa... A Índia é um país que choca, porque tem de tudo naquele país, rapaz. Você tem um grau, um nível de espiritualidade muito alto e, ao mesmo tempo, tem umas diferenças de castas que são, para quem não entende a cultura, uma coisa que agride. É um país com uma diferença também entre rico e pobre muito grande. Você vê muitas coisas na rua, muita sujeira, etc. E tal. Você não entende como é que ao mesmo tempo pode ser tão espiritualizado e ao mesmo para nós ocidentais, né? E ao mesmo tempo tem tantas diferenças. Eu não sei se vocês conseguiram sentir isso, mas é uma coisa que eu não indo lá eu já sinto essa. Índia é um grande mistério. Ela transforma a vida das pessoas, mas é um grande mistério. Nós temos mais uma foto. Essa é onde? Você sabe, só para fazer um parênteses nessa questão da Índia, a gente conheceu um indiano no Marrocos, na Turquia, e ele explicou um pouco qual é o conceito que as pessoas têm lá. A gente falou que nós fomos para Mumbai, passamos em regiões de favela, mas o fato é que a gente não se sentiu ameaçado ou em perigo, assim como você citou o Rio de Janeiro, por exemplo, que a gente acaba presenciando aí na televisão e tal. E ele diz que existe uma grande diferença entre a pessoa menos favorecida lá na Índia, né, que mora na favela, e em outros lugares, ele comparou inclusive ao Brasil. É que lá, a pessoa que está lá naquela condição de vida, ela entende que aquilo está relacionado ao karma dela, aquilo é uma provação ela tem que passar por que ela está passando por aquilo. E em outros países, como o Brasil, um deles, as pessoas, por que elas roubam, elas assaltam e tem esse ambiente perigoso? Claro que não é todo o ambiente, mas existe essa questão.
porque eles entendem que aquela questão está relacionado a uma desigualdade social, a alguém que está explorando, ao rico que tem muito, entendeu? A uma falta de assistência do governo. Então, ele remete a essa, vamos dizer assim, a culpa, né? A um terceiro, e aonde que acontece toda essa violência. Exato. Então foi uma comparação bem interessante. É interessante, merece ser estudada com o tempo, que a gente não consegue entender. Essa foto é panorâmica da onde? Colômbia. É Colômbia? Sem Essa Cali. é uma favela. Vocês saíram de Colômbia, quer dizer, Colômbia aqui, América Latina. Isso. Vocês saíram da Índia, vieram para Colômbia? Não. Dentro dessa, a gente não está seguindo uma ordem cronológica. Okay. A gente buscou assim, como o nosso tempo é muito curto para a gente poder abordar e toda a experiência, toda a experiência, a gente, né, procurou também buscar um pouquinho de cada região. A Colômbia tá tão pertinho aqui. Eu acho um país fantástico. Fantástico. É um país que vive uma condição social muito, muito boa. É engraçado que existia assim essa visão de uma Colômbia perigosa, de uma Colômbia das Farc, essas coisas, narcotráfico. E hoje não, assim, nós nos sentimos muito seguros lá. Comparamos assim muito Bogotá, São Paulo, por exemplo, onde em Bogotá nós caminhamos praticamente a cidade toda, por todos os bairros e nos sentimos muito seguros, muito policiamento e tal. Estão dançando o que aí, Débora? salsa. Salsa? Sim. Você aprendeu a salsa? Sim, aprendemos. O Tarles também? Sim. Toda essa ginga? Fizemos uma semana de aula. O professor Ricardo Murilo, foi campeão em 2005, campeão mundial de salsa. E foi um grande aprendizado. Claro que conseguir a ginga não é tão rápido assim. Mas o legal é que vocês se deram direito, é isso que é legal, quer dizer, saíram da questão turística e foram para a cultura do país, né? Sim. E a salsa está muito dentro da cultura da Colômbia. A questão da Colômbia é uma coisa interessantíssima, né? Por tudo que ela passou, o quanto que ela já está mais avançada pelo Brasil, que ainda vive um clima muito ruim, gente. O Brasil está muito estranho. Não vamos discutir o Brasil, mas o Brasil está um clima muito esquisito. Vamos lá, ainda na Colômbia, o que é? Sim, esse é Cartagena. Diz que é linda, né? Playa Blanca. Sim. Essa é a irmã do Tarles, na frente, ali a Luana, que foi visitar a gente lá na Colômbia. E a gente fez um passeio muito lindo, de barco também, tem umas ilhas. Até perto dessa ilha tinha a casa do Pablo Escobar, lá também, que hoje é um centro cultural, né? É uma escola de mergulho, né? Parece que foi desapropriado, aí tem uma escola de mergulho hoje funcionando lá. Quer dizer, o clima da Colômbia não é esse que a gente tem aqui do Brasil, que a gente olha para lá tem as Farc, tem guerrilha, tem narcotráfico, isso não se sente lá no país. Não, na maioria dos lugares. Por exemplo, a gente foi para o Parque Tayrona, que é um pouquinho para cima de Cartagena, na costa também. E lá tinha bastante exército. Teve um dia que a gente sentiu assim que eles estavam procurando alguma coisa, assim, já no meio da rua, revistando. Mas como a gente é mochileiro, estava com as mochilas nas costas, eles deixam passar, não fazem nada contigo. Assim, é mais uma questão interna deles. Certo. Essa divisão de terras, desse cuidado com os parques nacionais. Então, a Colômbia tomou uma decisão muito forte de combater essa questão do narcotráfico, porque influenciava diretamente na população. A criminalidade era muito grande e o governo colombiano tomou a decisão, não, a gente vai combater esse negócio, e fizeram isso, de tudo o possível para fazer isso. Praia Feia essa aí, né? Essa é perto do Parque Tayrona, é a entrada do Parque Tayrona, que é maravilhoso. Esse é o norte da Colômbia, assim, é o Caribe, né? É o início do Caribe, onde pega aí desde de Cartagena, mas é muito, muito interessante que Cartagena é um destino muito turístico. Porém, quando você vai, né, assim, é coisa de poucos quilômetros, né, 80, 90 quilômetros acima, você começa a encontrar esse tipo de local, né, aí é próximo a Santa Marta, que é praticamente inexplorado, né, são vilas de pescadores na grande maioria, e aí você vai fazendo uma trilha por cima, né, costeando aí o mar, e tem diversas praias que não tem ninguém, são exatamente como, né, você vê um barquinho ou outro de pescador. E é muito interessante, porque você vivencia toda essa beleza do Caribe, mas em contato com o local e num custo muito local, né? Porque não tem aquela exploração turística dos grandes resorts e tal. Uma sensação de segurança também?
muito seguro, as pessoas são muito pacatas nessa, né, em toda a Colômbia. Eu ia muito em Floripa, em Naufragados, não sei se vocês conhecem, é no extremo sul da ilha, uma praia fantástica, deserta, também sensacional. Hoje eu não iria porque eu tenho medo, porque se assalta muito no caminho que vai, para tu ver como são as diferenças, como a gente vai pena, deixando a coisa acontecer nesse país danado. Próxima foto que você está fazendo ali, é tu que está ali? Ah, sim. Tô fazendo comida no Quênia. Já estamos no Zâmbia? Zâmbia, A gente voltamos Essa lá tá na voltamos para Zâmbia. Isso foi algo muito comum durante a nossa viagem pela África, né? Fazer fogo a lenha assim na rua, calçar 3 pedras ali e cozinhar. Assim, nesse momento a gente já não estava mais surpreso e sim já chegando no lugar e já começando a catar lenha e tal para fazer o fogo, Deixa eu entende? fazer uma pergunta para Débora. Débora, tudo bem, catar lenha, fazer fogo, botar 3 pedrinhas, põe uma panela e faz comida. Eu estou no Zâmbia, estou na África, tá tudo certo. Você viveria assim? Sim. Sim? De verdade? De verdade. É mesmo? Por quê? Porque acaba sendo uma coisa natural. Tu pensa que a vida é assim, fica simples, não tem problema para nada. Não pensa que vai acabar o gás porque tu não tem dinheiro para acabar um gás, porque tá ali na natureza, é só pegar um galho e fazer fogo e tá tudo certo. E a comida? Fica boa igual. Em Zanzibar, que a gente ficou numa ilha, a gente ganhou uma casa por 25 dias. Ganharam? Ganhamos, assim, tipo, Nesse lugar da foto, esse ó. lugar aí. 20 metros dessa praia. Isso é Zanzibar. Isso é Isso é Zanzibar. o país do Fred É uma Mercury, ilha né? na Tanzânia. Isso Exatamente. isso mesmo. Exatamente isso. De onde ele nasceu. Exato. E pega a casa aqui por 20 dias. A gente fez um Couchsurfing, que é aquele aplicativo que tu pede para se hospedar na casa das pessoas de graça, troca de experiência, né? E depois disso ele perguntou, e quais são os planos de vocês? E a gente já estava com planos de sair da ilha, porque a ilha é cara. E daí ele falou, não, mas se vocês, só por causa disso, vocês podem ficar aqui na casa. Era a casa do patrão dele, um inglês, que tem vários imóveis na ilha. Construiu aquela casa e estava 5 anos fechada. 5 anos. Ninguém nunca tinha vivido lá. Aí o cara E daí emprestou a ele casa. emprestou a casa, a gente tinha casa, só que não tinha gás, tudo, mas a gente falou, não, vamos a gás. Aí a gente fazia fogo lá na rua, cozinhava lá na rua. O pescador era o caseiro da casa, Fornecia ele o peixe. trazia o peixe, a gente cozinhava ali, vivia uma vida muito boa, sem gastar muito. É muito difícil para mim, para quem está assistindo, desassociar essa loucura nossa do dia a dia, atrás de comida, atrás de salário, atrás de dinheiro, pagar as contas, pagar os impostos, como a vida, vou ficar 25 dias aqui em Zanzibar, eu ganhar a casa, o pescador traz o peixe. É um processo de desapego muito grande também que vocês passaram. Sim. Esses dias a gente foi fazer uma yoga num sítio aqui em Rio do Sul, ali no Bremer. E quando a gente subiu aquele sítio, assim, tinha uma horta orgânica ali da Nalu. E daí eu pensei assim, uma barraca aqui, estava tudo certo, tem tudo aqui, tem a comida ali, e pra gente isso ficou muito simples. A gente não se preocupa mais aonde que a gente vai dormir, ou tu desapega de qualquer coisa. Não é fácil. E não precisa de muito, assim, é uma barraca, é um fogo. É bom lembrar que muitas pessoas também estão... Pode botar essa foto que é Bem-vindo a Zanzibar. Vitória Zimbábue. Falls, as cachoeiras As lá. cataratas, né? E as cataratas, mas para quem está assim, os caras são riquíssimos, então estão viajando porque não é isso, vocês foram com um dinheiro também muito controlado, não é isso? Sim. O fato é que, financeiramente, a gente, comparando o nosso custo de vida que nós tínhamos, vivendo a nossa vida aqui, né? Nós morávamos em Londres, nós viajávamos gastando a metade do valor do que nós vivíamos aqui, entendeu? Então, já fizeram isso gastando metade do que se gastava aqui. Como essa associação ela é errada, né? Porque a gente constatou na prática isso, de que uma vida como essa, né, com experiências e viajando e conhecendo lugares, não necessariamente ela precisa estar associada a um custo de vida muito maior. Você tinha uma reserva. Claro. Essa reserva. Como a gente lá atrás, antes da viagem, veio aqui e explicou, nós trabalhamos, né, nos últimos 2 anos com esse foco. Em função disso, né? Claro, Exatamente sem dúvida. Vamos lá, próxima foto, deserto de novo. Já estão no Marrocos? Esse é no Marrocos, Saara. Zimbábue? Se você for para o Zimbábue, não é Zimbábue, é Marrocos, né? Esse é Marrocos. Marrocos, A foto isso. de antes era no Zimbábue. Isso. A gente fez a fronteira Zâmbia-Zimbábue ali na Vitória Falls, né? Tomamos um banho de rio no Zambeze, mas também foi
a gente foi com locais, eles levaram, não, é tranquilo, vamos tomar um banho. Os crocodilos não Aí estão antes hoje. de entrar na água, eu falei assim, posso entrar, né? Que eu já queria entrar na água. Ele disse, espera só um pouquinho. Daí ele pegou uma pedrinha, Joga uma pedra. jogou uma pedrinha, não tem crocodilo, mas também a maior preocupação dele era com Os os hipopótamos. hipopótamos. Exatamente. Jacaré, Que matam mais que os crocodilos. O fato é E os que elefantes também estavam vindo, né? no final do dia a gente daí tava lá e aí começou a baixar o sol e ele bastante preocupado, ali pelas 5, 6 horas a gente tem que sair Vamos passar aqui. porque os elefantes vêm tomar água e não é um encontro. Não são muito delicados. Né, nesse E trato. aí, e o fato é que eu olhei em frente, assim como uns 200 metros da onde nós estávamos, e os elefantes começaram a chegar. Então, a África é assim, você pode ir para lá e fazer um safari, pagar um preço altíssimo por isso, que é o que os programas turísticos te proporcionam, ou viajar como nós fizemos desde o Quênia até na África do Sul, pegando ônibus, trem, e você acaba vivenciando esse contato com os animais de uma maneira espontânea, porque eles estão lá numa grande quantidade e eles estão, né, muitas vezes utilizando a mesma água, estão andando pelas mesmas estradas que o teu ônibus eventualmente está passando. Então é muito interessante. É ter cuidado. A gente vai para o Marrocos novamente. Quem é esse cara? É eu, Esse- Carlos, esse lavando sou a eu. roupa. Sim. Sim. Eu não reconheci por causa da calça. É a calça da Índia, dos elefantes. Mas aí quem acha Isso é o dia a dia, né? Quem acha que a viagem são só aquelas fotos bonitas, não, tem todos os afazeres que a gente tem aí no nosso dia a dia, né? Lavar roupa, como a gente estava com pouca roupa, toda semana tinha que acontecer e era assim, era no método manual na maioria das vezes. Um tanque ali fantástico, né? Sim. Uma disponibilidade de água e de recursos incrível aí. Exato, que é um recurso precioso naquela região. Sem dúvida. Vamos à próxima foto, acho que é do Marrocos ainda. Vamos ver qual é o que eles andaram aprontando lá no Marrocos. Que cidade que é essa? É Chefchaouen, é chamada de Cidade Azul, ou Blue City, que ela, assim, de longe parece ser branca, mas quando você anda no meio dela, a maioria dos prédios eles são pintados de azul. Tem um motivo. É para chamar a atenção do turismo mesmo. O nome da cidade é Cidade Azul, então eles são muito espertos, né? Os árabes eles são grandes comerciantes, né? Então assim isso acaba esse fato fez a cidade virar um ponto turístico, então. Vocês passaram muito frio no Marrocos, foi, né? Sim. Chegaram na hora errada, desprevenidos, no frio. A gente estava contando antes aqui, né? Nós saímos quando estávamos no deserto, nós no caminho para essa cidade, nós fizemos uma parada próximo ao Monte Atlas, né? A cordilheira e tal, e nós esperávamos chegar na cidade pelas 9 e pouco da manhã, onde estaria tudo aberto, o sol já tinha saído e tal, mas não sei o que aconteceu lá, que o ônibus nos deixou na cidade 4 e pouco da manhã. Madrugadão. Então, e a gente viu pela rua neve bastante fresca e muito frio mesmo. Foi o dia que a gente mais passou frio. E aí a gente começou a tentar nos hotéis e tal, olha, vamos alugar um quarto para ficar, não estava nos planos, mas a gente fica uma noite aqui e tal para escapar do frio. E estava tudo fechado, como, né, um período de muita neve e o turismo lá acontece mais no verão, estava toda a cidade fechada. Como é que vocês se salvaram? A gente encontrou uma pessoa na rua que estava cuidando numa rua de lojas e ele estava lá com uma fogueira, um latão, uma fogueira. E, assim, de pronto, a gente não conseguiu se comunicar muito porque ele falava só árabe e francês, mas ele percebeu que a gente estava em apuros pela nossa batição de queixo lá, e aí a gente começou a catar lenha na rua e ajudar a lenha da fogueira, pegar papelão e tal, e logo eles têm um hábito lá de tomar bastante chá, então ele já serviu uma xícara de chá para nós, e então, assim, é muito engraçado como no final das contas essas questões básicas de sobrevivência é o que conta, né? A gente foi num instinto muito primitivo ali para de fato não sofrer mais com frio. Legal. Ficou a Europa de fora? Vocês vão ter que voltar de novo para contar a Europa. Pois é. Quantos países na Europa?
Foram 8 países, isso. Assim, a gente sabe que essa questão de números, a gente tinha uma visão inicial lá que no final depois a gente não estava mais muito preocupado com isso e sim viver esse dia a dia. Se não me Vocês engano, foram 8. seguir à risca o plano todo quando saíram do Brasil? Não, né? Claro que não. Foi tudo ao totalmente contrário. diferente. Foi totalmente. Eu conversava ontem com um grupo de amigos, eles perguntaram, tá, e planejou? De fato, assim, a cartilha que a gente aprende, né? Eu sou administrador, então de planejamento, inclusive foi uma planilha lá de dias que passaria num local. Tudo, o fato é que aquela planilha nem abri ela e a gente, quando a gente percebeu que o decorrer da viagem nos apresentavam mais possibilidades, a gente abandonou aquilo lá e estava aberto ao que de fato estava acontecendo. A gente saiu do Brasil com 3 passagens compradas: Austrália, Japão e China. A terceira já não rolou. A gente cancelou. Vocês não foram para a China? Cancelou a viagem da China para ficar mais tempo no Japão. O Japão encantou vocês. Sim. Né? O Japão marcou a vida dessas 2 criaturas. Verdade. Eles voltam num próximo programa para falar da Europa, acho que é a última parte da viagem. Sim. E também do que eles vão fazer na sequência, porque não vão parar. Quando você se lança ao mundo, difícil é ficar parado num lugar só. A gente pegou o vírus aí. Pegou, né? Então é difícil, de fato, é um grande desafio pensar num outro estilo de vida que não seja algo muito parecido do que a gente já veio vivendo. Viu? Além de falar da Europa, a gente vai querer falar desse projeto de vocês para o futuro e como se sustentar, que é o grande medo de todo mundo. Como é que eu vou me sustentar? Tudo certo. Eu fiz 2 anos de planejamento, claro que o dinheiro foi. Né? E agora, como é que eu vou de novo viajar? Como é que eu posso me planejar? Como é que eu posso, se eu tenho essa vontade? O que você deve fazer? Na próxima visita eles vão contar o que os 2 vão fazer, que talvez sirva de exemplo ou não para a tua ideia de viajar pelo mundo. Pode ser? Legal, pode ser, combinado. Muito bem. A saga continua, né, Débora? Sim. Hoje é o dia do amigo, um beijão, um abraço a todos os meus queridos amigos, voltamos amanhã, já é sexta-feira, gente, até amanhã.